ouvinte da Palavra de Deus. Nesse momento, eu quero falar sobre a natureza humana. Que tipo de natureza que nós temos dentro de nós? Que tipo de natureza que opera em nós? Que faz com que nós sintamos atraídos pelas coisas? A palavra de Deus diz que nós temos a natureza de Adão e Eva. Não é verdade? Todo ser humano que nasceu na face dessa terra, ele tem o DNA de Adão e Eva. Queira sim, queira não. Então, nós temos uma natureza. E essa natureza que a palavra de Deus chama-se de natureza terrena. E a palavra de Deus diz que a natureza terrena, ela não herda o reino de Deus. Ora, se a natureza terrena não herda o reino de Deus, ouvinte, como que nós vamos herdar o reino de Deus então, se nós temos a natureza de Adão e Eva, a natureza terrena, a natureza caída? Ouvinte da palavra de Deus, nós temos a natureza de Adão e Eva de várias maneiras. Você já percebeu, ouvinte, que nós não aceitamos os nossos erros? Você já percebeu que nós sempre jogamos a culpa em algo, em alguma coisa? Certa vez, tinha um escravo e ele estava lá rachando lenha. E ele rachando lenha e estava murmurando, estava reclamando de Adão e Eva. E ele estava rachando a lenha e dizendo: puxa vida, se Adão e Eva não tivessem pecado, eles que é culpado de eu estar aqui rachando lenha. E o patrão dele, que era um cristão, ficou observando aquilo. E aí depois que ele cortou a lenha, ele foi para casa. Aí o patrão chamou ele e disse assim: fulano, a partir de hoje você vai ser um homem como qualquer um, você não vai ser mais escravo. Mas tem uma condição. A condição tá vendo aquela gaveta naquele quarto? Você não pode mexer nela, você não pode abrir ela. Eu vou viajar, vou ficar um tempo fora, e você vai ser como um aqui de casa. Então você está bem ciente, você não pode abrir aquela gaveta. Na primeira semana, ouvinte, ele passava muito longe, nem olhava para a porta do quarto. Na segunda semana, ele já dava uma olhadinha. Ele já estava um pouco curioso. Na terceira semana, ele já entrava dentro do quarto. Até que na quarta semana ele não resistiu. Ele foi lá e abriu a gaveta. E dentro daquela gaveta tinha uma caixa. E ele abriu a caixa. E ele não resistiu, abriu a caixinha. E tinha um bilhete lá dizendo assim: volte para o teu estado anterior, que você fez igual a Adão e Eva. Aí quando o patrão chegou, ele estava lá rachando lenha de novo. Ouvinte da palavra, nós somos da mesma maneira. Por que você acha que nós temos muita atração pelas coisas que são ao contrário do que Deus manda para nós? Por isso que lá em João 3 diz que nós amamos mais as trevas do que a luz. Nós não queremos nada com as coisas do alto, você já percebeu? Nós gostamos de coisa proibida. Sabe por quê, ouvinte? Porque nós temos a natureza de Adão e Eva. Você lembra de Eva? Que ela foi atraída pela concupiscência da carne? A concupiscência dos olhos? Nós não somos diferentes, ouvinte. E Deus, ele dá a mesma chance que deu para Adão e Eva no paraíso, ele dá para nós hoje. E aí você pode se perguntar: como que ele vai dar a chance para nós? Ele dá a chance para nós termos o DNA do segundo Adão. O segundo Adão, que a Bíblia fala, é Jesus Cristo. Nós devemos nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, nós vamos começar a ter os nossos olhos para as coisas espirituais. Então, ouvinte, nenhum de nós está inocente. Você tem a chance de ter
uma chance que Deus está dando para você. É você ter o DNA do segundo Adão, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quiser, você pode aceitar. Você pode ter. Aí você passa a ter duas naturezas. Porque se você tiver uma natureza só, gente, você não vai entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque a tua natureza, ela vai te chamar, ela vai te atrair para as coisas deste mundo. E a palavra de Deus diz que as coisas desse mundo não vai herdar o reino de Deus. E as coisas deste mundo vai passar, com toda certeza. Se você está ouvindo essa mensagem, não é por acaso. E se você sente muita atração pelo mundo, lembre-se, você só tem uma natureza. Mas se você quiser entrar no paraíso, ter a vida eterna, você vai ter que ter o DNA, a descendência do segundo Adão, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que diz assim: assim está também escrito: o primeiro Adão, homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Tá vendo, ouvinte? Então, se você quiser, você pode nascer de novo. Como que você nasce de novo? É crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que você crê? É quando você aceita a palavra dele e obedece. E a palavra de Deus diz aqui que nós devemos ter o DNA do segundo Adão, que está aqui no versículo 48. Qual o terrenos, tais são também os terrestres. O qual o celestial, tais também os celestiais. E, no 49, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. É só dessa maneira, ouvinte, que você pode herdar o reino de Deus. Então, todo ser humano que não tiver duas naturezas, ele não vai herdar o reino de Deus. E quando você aceita Jesus, você fica com duas naturezas dentro de você. Uma vai ter que ser mais forte que a outra. Aquela que for mais forte é aquela que você vai alimentar. Então você vai ter dois homens dentro de você. Duas naturezas. Aí você escolhe a qual que você vai alimentar. Se você começar a buscar as coisas do mundo, com toda certeza, você está alimentando a natureza terrena. Mas se você começar a buscar as coisas do alto, a palavra, o pão da vida, praticar, você está alimentando a natureza do segundo Adão. Então, é questão, gente, de você alimentar. Certa vez, uma pessoa chegou para um pregador e disse assim: pregador, eu tenho dois animais dentro de mim. Um é um animal bom e o outro é um animal ruim. E aí o pregador falou assim: e o qual que está vencendo? Ele falou assim: aquele que eu estou alimentando. Está entendendo? Então, ouvinte, a questão do pecado, de você ser derrotado na sua vida espiritual, é aquela natureza que você está alimentando. Eu prego pela internet e vejo muitas pessoas sendo derrotadas. Eu digo para eles: sabe por que você está derrotado? Porque você está alimentando a natureza carnal. Quando você começar a alimentar a sua natureza espiritual, a natureza carnal, ela vai mirrar, ela vai minguar, ela vai definhar. E aí o espiritual vai sufocar o carnal. E hoje o que nós temos visto é o carnal sufocando o espiritual. Por isso que nós vemos muitas pessoas, ele tem uma vitória aqui, uma derrota acolá, e vive sempre tropeçando. Porque é questão de alimento. Se você se alimenta da palavra de Deus, você pratica a palavra de Deus, você está alimentando o homem espiritual. É esse que vai herdar a vida eterna. Mas se você alimenta o homem carnal, você vai colher corrupção. Você vai colher aquilo que está determinado pela palavra de Deus, que veio a maldição
desde que o homem desobedeceu. Então a palavra de Deus diz aqui em Coríntios, no capítulo 15, e do versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, você que está me ouvindo, você tem que nascer de novo. É necessário que você nasça de novo. Se você não nascer de novo, ouvinte, você não vai herdar o reino de Deus. É por isso que você não consegue obedecer a Deus. É por isso que você não consegue fazer a vontade de Deus. Porque você está alimentando o teu homem carnal. Toda vez que você busca as coisas do mundo, você está alimentando o homem carnal. E o homem carnal está tendo vantagem sobre você. Então, através de hoje, dessa palavra, que você começa a dar o alimento para tua natureza espiritual. E o alimento, ouvinte, é a palavra de Deus. Jesus mesmo disse, eu sou o pão da vida. E o pão é a palavra. É quando você obedece. Se você quiser ter vitória na tua vida de pecado, é só você começar a se desviar da comida, daquilo que te atrai para o pecado. Então, gostaria que você refletisse nisso. Pense nisso, em nome de Jesus.